Se para você eu falo devagar, acelere o vídeo aqui no YouTube ou no BitChute. A história dos nascidos e não nascidos Atenen. Leitura do dia 28 de julho de 2024. Esse vídeo não é recomendado para seguidores religiosos ou para aqueles que desejam preservar suas crenças religiosas ou quaisquer outras. Mas meu canal é de desconstrução de crenças gerais. Obrigada pela compreensão. Acelerem o vídeo se desejarem aqui no YouTube ou no BitChute. Hoje vocês vão saber porque eu mostro muitos dos aspirantes ativadores japoneses. Não é somente porque tenho descendentes de japoneses na minha família. Atenen. Se os brasileiros tivessem dado mais atenção a todos os povos de descendência asiática que já se encontravam no solo, assim que sentiram-se nascidos dentro do local chamado Brasil, a cultura teria sido outra. O Brasil, assim como outros países que não se desenvolveram como deveriam, mesmo tendo riqueza mineral da fauna e flora, foram barrados pelos retorcidos, aqueles que nos controlam, pois afinal o plano deles não era o mesmo plano dos ativadores. Mas os ativadores planejaram um destino para o Brasil e outras nações com natureza rica, cuja política era sempre aquela que se mantinha corrompendo e empobrecendo o povo, tirando deles a ativação de elevação. Seria uma linda história para essas nações, mas eles não permitiram. Atenen. A guerra teve um lado psicológico destruidor, muito vantajoso para os retorcidos. Pessoas pensavam ver e ouvir o que eles queriam. Nem tudo na guerra estava realmente acontecendo, mas para os nossos estava, pois sofreram grandes pressões e estresse do medo. Mas vamos pular essa parte, irei relatando mais adiante quando eu fizer um vídeo. ANNs e ANs andavam exalando aquela paz e tranquilidade que é natural deles. Os aspirantes a ativador Kaito, de descendência japonesa, Aoi e Tui, que são descendentes de indígenas, andavam vagarosamente ao lado dos DNAs resgatados. Esses aspirantes faziam treinos num tempo do passado nascer. Haviam resgatado muitos DNAs que já haviam nascido e depois se tornaram aspirantes, se tornando em seguida ativadores nascidos novatos, pois havia feito a ativação recentemente, pelo tempo da ser, para que vossas mentes entendam. E eles, logo em seguida, já aceitaram uma missão de sacrifício de amor. Não precisavam, não existe a obrigação, mas eles quiseram nascer na famigerada ser. Então, de DNAs se tornaram AA, aspirantes a ativador, e depois se ativaram e decidiram nascer na C, sala existencial humana, numa certa altura da linha do tempo da C. E aí teriam eles a memória ativada e lembrariam que eram ativadores fixadores em missão dentro da C, pulando. Os DNAs que nasceram para uma missão de sacrifício e amor e que não tiveram tempo de lembrar que eram fixadores, ou seja, ativadores que nasceram para fixar problemas, para dar cura e ajudar nas soluções, agora haviam sido resgatados. Os jovens Yuto e Yo e as jovens Aoi e Akimi contaram os horrores que sofreram. Estavam ainda acessando a mente humana. O sistema montou cenários de guerra e envolveu o Japão para ser mal visto pelo resto do mundo. Seria rival daqueles que posavam de bons e queriam trazer a paz e ordem no mundo.
Os subordinados aos retorcidos e as criaturas com aparência humana que controlavam e controlam os DNAs precisavam destruir a cultura japonesa. Estava no script, pois havia uma tendência muito forte de harmonia e respeito crescendo. Essa cultura já fora planejada para passar essa mensagem de harmonia e respeito, mas não tanto da parte dos retorcidos. O plano era para poluir o que era de bom na cultura, muito logo à sua criação. Como vocês sabem, os japoneses, eles têm, na cultura deles, o hábito do respeito. Como pode ser que uma cultura que preza a harmonia e o respeito teve em sua história impérios e poderosos tão cruéis, tantas coisas ruins feitas para as mulheres ou para os pobres, como no caso das mulheres que eram obrigadas a quebrar os ossos dos pés, ou as geishas, e sofrimento para homens, para pobres e tantas outras coisas que não era para ter existido nessa cultura. Foi implantado exatamente para que essa parte do respeito, da harmonia, não continuasse a crescer. Manipularam também a cultura com o uso errado da energia sexual. Mas nasciam muitos fixadores no Japão. Alguns desses fixadores, quando morriam, subiam e iam-se para a sala da mãe nada, e depois de lá iam se tornar os ativadores SK. Depois eu explicarei o que eles são. A população estava fixada demais nessa tradição da cultura. Eles realmente gostavam do respeito reciprocamente. Por outro lado, os retorcidos começaram a acelerar e aumentar a pressão naqueles que nasciam no Japão, dando mais crimes, mais dificuldades para sobreviver. E foi pincelando com seu toque de feiura alguns aspectos dentro de uma cultura que se dependesse da população, sendo que uma boa parte dela estava sendo feita de fixadores nascidos, iria prosperar e ensinar outras nações a serem prósperas e harmoniosas também. Era preciso começar a destruição do que fosse harmônico, respeitoso, suave ou humano na cultura japonesa e em qualquer outra cultura. Na cultura japonesa, apimentaram muitas coisas que não combinam com esse lado harmônico e pacífico dela. Pulando. O Brasil e o Japão estavam conectados para os fixadores nascerem. Como sabem, o Brasil foi outro pedaço que os ativadores desejavam resgatar de uma só vez, e os retorcidos foram tornando a cultura cada vez mais pura, para que as mentes humanas aceitassem o errado como certo e o mal como bem, e isso vem desde lá de trás. Pulando. Milhares de fixadores nasceram no Japão e cresciam dentro do esquecimento, vivendo com suas famílias, enfrentando o que fosse necessário para se manterem vivos até o momento em que a memória seria ativada novamente. Os cenários de guerra, crueldade e horror continuavam sendo mostrados para o mundo e alguns dos nossos vivenciando o que era preciso para que a ideia da guerra que eles desejavam, que fosse para todos sempre lembrada nos livros de história, pudesse ser registrada conforme o roteiro para elas. Pulando. Famílias japonesas, mesmo amando muito sua pátria, sentiram um ímpeto de irem-se, de abandonar a própria pátria e tentar se salvar. Pais de fixadores se sentiram impelidos fortemente, sem saber o real porquê. Pensavam ser medo e instinto de salvar a vida de seus filhos, mas era a energia dos filhos impulsionando-os para tentar se salvar. Estavam em missão sem saber, com os filhos inconscientes. Pulando. Os retorcidos iriam dificultar a vida deles assim que detectaram os planos dos ativadores. Eles não deixariam que eles resgatassem essas mentes humanas de uma só vez e ainda em corpos de DNAs.
incentivavam pelo mundo todo mais crimes e mais o uso errado da energia sexual, mais desamor. Pulando. Pois quanto mais outros humanos se mantivessem no egoísmo, vaidade, promiscuidade, mais depravação, mais arrogância, corrupção e todo esse leque de sentimentos e atitudes que eles convenceram os humanos que são da natureza humana. Sim, são da natureza humana corrompida, deformada e manipulada. O humano real tem que rejeitar esses sentimentos, senão perde a humanidade. Nascer humano não garante a humanidade definitiva. Pode-se perdê-la se entregar ao jogo do sistema, aceitando ser, agir, pensar e vivenciar seu mundo como ele quer. Se você aceita, você desativa-se e seu pacote de emoções vai sumindo, dando lugar às emoções reversas, às emoções humanas originais. Pulando. Nota: se eu tivesse tempo para detalhar esse jogo cruel dos retorcidos, quando os ativadores tentaram resgatar todos de nações, todos de cidades, todos de um continente, quando ativadores nasciam aos milhares nos respectivos lugares para serem resgatados, vocês teriam uma ideia melhor por que tanto mal nesse mundo. Por que o time do mal reage assim? Revolta para não perder as mentes. Pulando. Os ativadores desejavam levar e manter os japoneses no Brasil para limpar e harmonizar a cultura e tornar a população mais leve no mental e nas atitudes. Até aquele momento, as misturas que o sistema estava fazendo não estavam harmonizando. Não vou falar o motivo para que ninguém se sinta machucado, mas o sistema sabe como manipular a cada um que nasce nas suas culturas, nações, continentes, etc. Mesmo que as pessoas não são o tudo de uma cultura, elas são influenciadas por elas, por suas culturas e acabam agindo conforme essas influências. Os retorcidos sabiam que os fixadores iriam fazer tudo corretamente se tratando do Brasil, se eles conseguissem sobreviver. Alguns fixadores tiveram o nascimento previsto somente na chegada dos pais ao Brasil. Outros nasceriam de seus pais nipônicos tempo depois, já dentro do território brasileiro. E outros iriam nascendo para haver tempo de povoar o Brasil com os filhos desses refugiados japoneses, até mesmo contando com alguns fixadores que nasceriam das relações entre esses japoneses e os nativos do Brasil. Pulando. Aqui eu deveria contar sobre a perseguição dos japoneses dentro do Brasil, mas não vou entrar nesse assunto, pois vocês podem achar informações pelo Google. Perceberam como no Brasil eles não valorizaram os indígenas e os japoneses que foram para o Brasil? E os dois, indígenas e japoneses, foram muito importantes para o Brasil. E ainda são, mas não são valorizados como deveriam. Estragaram também a cultura dos indígenas. Eu já contei a vocês em vídeos e postagens que todas as culturas são do sistema e ele também as corrompe do mesmo jeito que faz com nossos corpos, com os corpos dos animais. Se há coisas boas em algumas culturas, vai haver milhares de coisas ruins, porque fazem parte das corrupções que ele vai fazendo de tempo em tempo na linha do tempo. E a história dos nossos indígenas no Brasil não é bem como nos contaram, mas também não nos importa porque não podemos consertar o passado, mas aproveitar para reparar o mal aqui no presente. Claro que tem partes da história que não foram contadas e nem mostradas. Também não vou comentar, pois não há referências e explicar não levaria a nada, pelo menos por agora. No entanto, se a mensagem quiser, na hora que achar que devo, vou falar, vou escrever muito mais.
Os indígenas de origem asiática, que eles insistiam no passado em fazer mistério da origem, hoje em dia, depois de tanto eu falar, começaram a dizer que sim, são descendentes de asiáticos. Mas eu bem me lembro, anos atrás, eu procurei saber, e tudo que encontrava era dúvidas. Eles continuavam a enganar, dizendo que não sabiam quem eles eram. Qual a origem certa? Eu cheguei a encontrar sites e livros negando que eles eram asiáticos, assim como encontrei outros falando histórias diferentes que nada tinha a ver. Eles foram completamente esquecidos. O valor que deram a eles é ínfimo. Extraíram bastante sofrimento dessas pessoas nascidas durante esse período. E segundo os nossos nipônicos, foram maltratados. Já com os chineses atuais, a coisa vai acontecer diferente, porque o plano dos retorcidos é para eles se estabelecerem no país, mas não será somente os chineses. Vamos esperar que os brasileiros não aceitem e desconstruam essa manipulação. O sistema está sempre jogando. Tomemos cuidado, porque eles estão querendo provar que são os donos do jogo e que jogadas e movimentos maiores, só quem pode dar são eles mesmos. Tem sido assim até aqui. Se não aceitarmos como eles querem, facilitamos para os ativadores e todos os nossos que estão do outro lado. Se aceitamos, nós facilitamos para os nossos algozes. Pulando. Hoje em dia, os retorcidos desejam colocar os chineses nesse local, disputado pela mensagem, pelos ativadores. Muita coisa está sendo feita para as pessoas aceitarem a China e chineses, e enquanto isso, eles querem jogar fora o direito dos japoneses para tomar o país escolhido pelos ativadores para começar um resgate em corpos no local, não na zona da morte, mas que fosse diretamente desse local que chamamos Brasil. Partindo do Brasil, eles iriam para outros países sofridos e pobres. E também recuperar os fixadores nascidos na China e outros países asiáticos que estão controlados por eles. Estão todos os nossos aprisionados nesses países, sem lembrança de quem são. Precisam se lembrar, mas muitos estão sendo abatidos antes da lembrança ser ativada. Ou então, eles estão sendo prejudicados de alguma forma para não poderem ativar a memória. Quando eu puder, vou escrever mais, detalhar sobre os resgates e os resgatados. Ativem-se, nada nesse mundo vem do amor. O que vem do mundo vem do egoísmo e da maldade viva e latente. 29 de julho de 2024. Adenen, ventos uivavam, relâmpagos esbravejavam furiosos, correndo nos céus como línguas de fogo, mantendo pisca-pisca da luz clara e da luz do escuro, cada vez que deles feixes de luz de fogo cortavam o céu e tentavam alcançar um alvo no espaço total. Sinos tocavam. Ninguém queria tocá-los. Todos os relógios começaram de repente a tocar, telefones a chamar, carros buzinando sem ninguém buzinar. Sons que normalmente precisam ser acionados se acionavam agora sozinhos. 1 noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites. De repente, acabou. Luz de cor diferente entrou no espaço que antes havia luz do dia. Lá estava um fixador, andando por aquela rua escura, enquanto a luz diferente chegava. Enquanto os Usacrocs torturaram os ouvidos humanos, obtendo medo e confusão. Ativadores se arriscavam, entrando rapidamente para dar de volta harmonia e paz. Em sacrifício, tornaram-se luzes. Outros se mantinham em suas missões de ativar a ajuda aos fixadores. Harmonizaram o ensurdecedor barulho do mal.
O fixador não tinha lembrança da sua missão. Seguia o seu caminho sem ao menos perceber que estava sendo cuidado e observado pelos ativadores em Blitz Missão. Ativador 1 para ativador 2. Você consegue acompanhá-lo? Ativador 2 para ativador 1. Sim, devo mergulhar e ativar o desvio do caminho dele? Ativador 1 para ativador 2. Você deve, e pelo tempo da C, você tem menos que 1/1000 de segundo para ativar. Estarei controlando a ronda dos sabotadores. Ativador 2 para ativador 1. Estou pronto. Ativador 1 para ativador 2. Vai, o tempo é agora. Vocês entendem que eu estou apenas lendo parte das postagens da Adenen? 31 de julho de 2024. Eu fiz um pequeno clipe do filme A Origem. Neste filme, eles roubam ideias e memórias, invadindo os sonhos das pessoas. E eu disse, o mundo do roubo não acontece apenas no físico. Na Adenen, eu contei que o roubo não acontece apenas à nossa mente em estado alerta. A mente, quando estamos conscientes, vivendo as nossas estúpidas vidas e os seus episódios, que são as rotinas. O roubo acontece no campo mental, na área dos sonhos, não como esse filme mostra. Aí é só uma dica deles. Mas olha eles aí desenhando para nós, bem debaixo dos nossos narizes. Na verdade, eles nos roubam quando a nossa consciência, que seria o estado do eu em descanso do jogo, e a consciência, entre aspas, fica em estado stand-by, em estado de espera. Nesses momentos, o roubo acontece com extração de desenhos, que são imagens, e imagens são ideias, e tudo é sentimentos, pensamentos e mais ideias. Tudo isso acontece porque os nossos corpos não são os nossos corpos originais, não nos pertencem mais. Há muito tempo, desde que fomos perdendo para o sistema, aceitando o mundo dele. E assim, desde que todos os nossos foram deixando, permitindo ao grande extrator de desenhos, de imagens, ideias, permitindo às suas pessoas nos manipular e controlar com suas coisas, seus assuntos e suas provas de tudo que nos mostram, contam, dizem, afirmam, ensinam, nos deixam assistir, saber, tudo para nos parasitar. E esse parasitamento, o que é? É roubo. Roubo eles fazem a alguém ou a alguma coisa, certo? Aqui nesse mundo há a pontuação. Viver por viver causa a perda de muitos pontos, quando a mente já ouviu, viu, assistiu às informações para adaptar-se no jogo e não fez, não se libertou. Então ela perde pontos. Afinal, está a jogar mal. É uma mente lusa, perdedora. Quanto mais aceitamos o mundo dele, perdemos o nosso. Perdemos também a memória real, original. Perdemos o direito à lembrança e o direito ao acesso. E eles querem piorar esse quadro, nos roubando um pouco mais. Todo o jogo, a vida que você pensa viver, é roubo e é pontuação. Mas por parecer real a vida, as pessoas apenas vivem conforme com o que o jogo ilude e elas não tentam sair da ilusão. Viver dentro da ilusão, consciente de tudo, não é para qualquer mente. Por isso poucas mentes escapam do aprisionamento dentro do jogo do sistema. No filme, quando eles dizem que levam a pessoa para o sonho, se referem à vida e ao estado alerta e ao estado não alerta da consciência. Eles não falam apenas do sonho, vocês entendem? Vejam as explicações nos meus vídeos da Adenen e nos meus vídeos normais do meu canal Jetzt die Wahrheit. Dia 1º de agosto, eu citei a Adenen numa parte de uma postagem. E eu disse, então ele tem que estudar o mundo de conhecimentos e informações do sistema prisional que ele nasceu, ok? Quem cursa arquitetura faz o quê?
O curso de arquitetura é uma graduação que possui a titulação de bacharelato, na qual o estudante é preparado e capacitado para projetar, coordenar construções, desenhar, organizar edificações, espaços internos e externos. A postagem era para falar sobre criação, e eu disse numa nota, mas o desenho do sistema, é criação. Uma criação não é livre, se cria com algo que já existe, pegando, roubando ou recebendo de outro ou de alguma coisa. Lembrem-se do que já expliquei sobre os desenhistas originais e os desenhistas do mundo sistema. Pela ADNN, tenho deixado bem claro como nos enganaram com a palavra criação, criador e criatividade. Em vídeos antigos meus, tenho já explicado da falácia de dizerem que somos inteligentes e somos criativos. A inteligência do sistema, prestem atenção às minhas explicações sobre ela. Nós não somos a inteligência que eles nos contam. A nossa inteligência serve apenas para copiar, imitar, aprender. E quando criamos com tudo que já é do sistema. Todos os seus padrões, modelos, tudo. Nós não criamos nada que seja nosso diferente. É tudo relacionado ao mundo sistema. E criatividade é criar com o que ele oferece, com o que ele ensinou, repassou. Mas e o que falar do talento, da vocação, do dom? Vocação e talento não são presentes. Você nasce com aquele dom, aquele talento, porque o sistema precisa que você vá executar. Para melhor compreensão, eu recomendo a vocês os meus vídeos com esse tema. Também eu já expliquei que os nossos corpos não são nossos corpos, nós não temos controle sobre eles. Há um limite para você controlar. Nós e todas as coisas aqui dentro não funcionam como nos ensinaram, como nós aprendemos, como acreditamos e como percebemos. A energia sexual não é mais nossa porque não temos mais controle sobre ela. A geração de crianças não está mais sob o nosso controle. Você pode fazer o que quiser para evitar um filho. Se ele quiser, ele vai dar um jeito de você engravidar. Também já expliquei os pensamentos que você recebe. Ou você recebe dos nossos, ou você recebe do time do sistema. Todas as ideias boas, incríveis que você puder pensar, vêm do sistema. Vai ser sempre algo relacionado com o mundo dele. Com o desejo daqueles que nos assistem. Os puxadores de cordinhas. Aqueles que nos marionetam. Eu não recebo do sistema. Também já expliquei a vocês que tudo que eu sou e que eu aprendi e que eu sei vem deles, vem da mensagem. Também você pode receber de você mesma com a ajuda do nosso time do outro lado. É preciso aprender a detectar quando é as nossas pessoas e quando é o próprio sistema. Tudo isso está explicado na ADNN e nos meus vídeos fora da ADNN. Portanto, talento, vocação e dom não são presentes da vida, não são dádivas. É a necessidade do sistema e da história. É porque ele precisa que as pessoas nasçam com esses talentos, essas capacidades para executarem dentro da historinha dele, do mundo dele, o que ele precisa. Então as pessoas vão criar com aquilo que elas aprenderam, com o que o sistema ensinou ou um pouco pelo talento que elas já têm, elas já nasceram com eles, assim como outros nascem com outros talentos que vão beneficiar o que o sistema precisa que aconteça dentro desse mundo, assim como engenheiros, pessoas que nascem com talento para cálculos, outras para ciência, física, toda aquela base importante do sistema. Essas pessoas, elas nascem condenadas a servir ao sistema. Pode parecer uma coisa errada de falar, afinal, eles são inteligentes. Não, eles não são inteligentes de verdade, eles só são inteligentes para o conhecimento do sistema. E ter o conhecimento do sistema é muito bom para viver dentro do sistema, mas isso não significa que é uma mente livre. Ela é uma mente aprisionada e mais ainda condenada para viver somente pelo sistema. Ela não se liberta, ela vai viver sustentando o mundo do sistema. Continuando.
E o arquiteto do filme disse que ele projetou a primeira Matrix, assim quase naturalmente perfeita, e ela era uma obra de arte sem falha, sublime, e que os humanos não aceitaram essa Matrix e ela fracassou. Quer disparate maior? O que é isso senão infantilização bombardeada para mentes humanas? Se os humanos não gostaram e não foram felizes nessa Matrix, isso significa que o sistema mente, essa Matrix nunca foi perfeita e nunca foi humana. Mas os filmes conseguem convencer as pessoas, pois o sistema é feito de bem e mal. E quem ou o que está contando as histórias? É ele mesmo e suas pessoas, através de personagens que ele escolheu para levar títulos de escritor, autor e tanto mais. Eu vou deixar essa postagem de lado. Quem sabe um dia eu leio ela completa para vocês. 1º de agosto de 2024. Somente aqueles que seguem a ADNN e tentam entender o máximo que podem vão pegar de qual vídeo da ADNN está esse trecho do texto que fiz a leitura. Vejam se lembram. Seriam como paredes formadas pelos esculturistas. Deles apareciam as névoas, similares às substâncias que formam o pó, a poeira que conhecemos. Outras que não sei explicar. É como todos os gases que conhecemos e outras substâncias que tudo junto formam as paredes da garganta da zona. Os esculturistas eram os apoiadores dos moldados para a construção dessas paredes. Eles ficavam a moldar, a criar esculturas dessas formações, criando paredes divisórias dentro da garganta. Sua proporção gigantesca era típica dessa zona. Eles, esculpindo dentro da zona, iam criando labirintos nelas, oferecendo oportunidade aos seus comparsas para se camuflarem ou escaparem momentaneamente quando o efeito das cápsulas que ingeriam, como as fibras ativadoras para suportar ficar presente no ambiente em que ativadores estavam, fossem perdendo o efeito. Essas cápsulas não garantiam efeito prolongado, por isso essas criaturas precisavam alternar presença e ausência. E enquanto alguns apareciam, outros sumiam, exatamente para recuperarem-se, terem tempo de tomar uma nova cápsula. Sempre havia necessidade de escaparem para um ambiente simulando as zonas baixas, onde habitavam, pois a cápsula dava a eles proteção para não se desvanecerem diante da luz e amor dos ativadores, mas também destruíam partes da essência da falsidade original deles. Estando em boxes simulados, que eram cópias do ambiente natural onde precisavam estar para existir, se recuperavam e depois podiam tomar mais uma cápsula sem problema. Somente quando estavam nessas zonas, precisavam dessa cápsula de luz ativadora, pois não podiam gastar as fibras com todos eles consumindo a todo tempo. O exército, com essas criaturas, elas não tinham direito para esse luxo. Os do alto comando dos retorcidos, esses podiam ter acesso às cápsulas o quanto fosse necessário. Deve-se entender que os retorcidos criaram um exército e dividiram, colocaram os superiores e os inferiores. Como sempre em tudo deles há hierarquia, mas os grandes retorcidos, eles não estão nesse exército, eles não fazem absolutamente nada, eles só comandam à distância. Em vídeos anteriores, eu expliquei tudo o que há nessas zonas. Se assistirem ao vídeo com esse título, 3. ADNN Auto-Mental Físico do terceiro e quarto sexo, treino na zona Torquay, viver ou existir, morrer com crenças, então vocês vão ter mais detalhes das zonas. A parte acima da postagem que acabei de ler era a explicação dos esculturistas, criaturas dos retorcidos que auxiliam e trabalham juntos com os moldados.
A imagem que gerei pela Hypa é apenas ilustrativa. E dia 1º de agosto de 2024, mais uma parte que eu citei a Adenen. Todos pensam que um corpo feminino, sem seios, nádegas, vulva, como ele é, seria feio. Corpo masculino, sem pênis, seria feio. Mas pode haver corpos belos e perfeitos sem nenhuma dessas coisas. Eu vou contando pelos meus vídeos ou na Adenen. Dia 11 de agosto de 2024. A história dos nascidos e não nascidos, Adenen. O adeus de Beth e Theo à humanidade. Eles se despediram da humanidade real? Não, a despedida é feita à humanidade que foram obrigados a pensar que era a humanidade quando estiveram vivendo o nascer. Vou postar aqui uma parte da postagem, mas ainda estarei editando por dias, pois, como sabem, vou cortando, tentando diminuir o máximo que posso. O último vídeo de Theo e Beth, que ficou com mais de 1 hora, não sei se o YouTube, como sempre, bloqueou a visualização, ainda mais do que antes. Quase ninguém assistiu, e o BitChute está fazendo a mesma coisa, ou se os nossos não se interessaram pela parte que narrei sobre Theo e Beth. É engraçado que antes do BitChute se tornar igual ao YouTube, estava mostrando bastante visualizações. Agora acabou. Tá igual ao YouTube, bichado, apodrecendo. Dia 13 de agosto de 2024. A maioria dos seguidores que gostam da Adenen adora Guto e Oshito, o que não é ruim, são adoráveis. Mas eu digo a vocês, eu gosto de todos eles. É que não tive tempo e chances para narrar a história deles, de cada um deles. Como, por exemplo, em batalhas contra o mal, no resgate dos nossos. Se fizesse, perceberia em cada um a mesma essência do bem e do amor. Vejam o Chip. Tudo que as pessoas sabem dele é quando ele está nas batalhas ajudando outros aspirantes a entrarem nos resgates. Quase não falei dele, como ele foi resgatado, sobre a vida dele, etc. E olhem, eu gosto muito do Arit, assim como o Chip e todos os outros. Como vamos escolher entre eles se são todos bons? Nossos corações bons precisam se identificar com todos que são bons e não dividi-los ou separá-los. Enquanto se ainda tem apego à sala existencial humana, enquanto se tem crenças de comportamento, ideias, hábitos, desejos, etc., as pessoas vão procurar por aqueles aspirantes ou ativadores novatos que elas encontram neles identificação humana, da personalidade como humanos. Mas ao escutar a Adenen, deve-se deixar a mente livre para obter uma identificação sem grilhão. Só há uma que os mentalizados devem manter, identificação com o bem e o amor. Arit é tão bom e amoroso quanto todos os outros, mas eu entendo que a tendência é procurar identificação com o que pensamos que somos ou seríamos, ainda dentro da ser como humanos. Eu vou parar a leitura aqui. Tem algumas perguntas que o AN fez sobre a história dos nascidos e não nascidos. Eu vou deixar para abrir os áudios num próximo vídeo. Ele conversava sobre o frio. E eu respondi, sim, a gente sente frio quando chega, sente frio quando morre. Tanto é que na Adenen eles falam desse gélido da sala existencial humana. Fiquem bem, até o próximo, quando eu farei a leitura do dia 21 de agosto de 2024. Yet Divahai.